E aí pessoal, beleza? Meu nome é Diego e essa aqui é a nossa primeira videoaula do curso de Programação Web. Então, o que é que a gente vai ver aqui nessa aula? Basicamente o básico PHP, entender como é que ele vai funcionar nesse nosso mundo de Programação Web e alguns conceitos básicos. Nosso roteiro aqui demonstra que a gente vai ver o que é PHP, a instalação Windows e no Linux, aprender um pouco da sintaxe, para depois utilizar nos conhecimentos fundamentais de programação, controle de seleção, controle de repetição, arrays e funções. Beleza? Então, o que é o PHP em si? Tá aqui o acrônimo PHP, o PHP é uma linguagem de script que funciona do lado do servidor, certo? Ele vai ajudar na interação entre o cliente e o banco de dados, tudo bem? Ajudando a tornar nossas páginas dinâmicas. A gente tem aqui uma visão em 3 camadas, bem simples, que uma aplicação web, em geral, pode ser dividida nessas 3 camadas coloridas aqui. Parte visual, interface, que o cliente vê, que a gente também chama de camada de apresentação, a parte de processamento e a parte de banco de dados. Parte de interface a gente viu naquela primeira disciplina, HTML, CSS, basicamente, é o que a gente vai precisar, certo? Banco de dados vocês devem ter acabado de terminar essa disciplina, e agora a gente vai estudar a parte de processamento com o PHP, certo? Então, o que é que o PHP faz? É basicamente um meio de campo entre o cliente e a base de dados da nossa aplicação, certo? Então, eu espero que os senhores possam dar uma revisada em HTML, CSS, basicamente HTML, e devem estar bem em banco de dados. Mas a disciplina é fácil, é simples, a gente vai ver só o básico, mas já dá para montar um sistemazinho web, beleza? Bom, agora a gente vai falar da instalação em si, certo? Você tanto pode instalar em uma máquina Windows ou Linux, não importa. O que interessa é você baixar um pacote WAMP ou LAMP, dependendo da sua distribuição. O que é que são esses pacotes? É um pacote que já vem com o servidor, com a base de dados, com a linguagem script instalada, no caso PHP, É justamente o acrônimo de WAMP, WAMP, quando é para Windows, e LAMP, quando é para Linux, Então, se você tiver numa máquina Windows, você instala um programa WAMP, pesquisa. Se quiser instalar algum da sua preferência, instala. Fica à vontade. Eu vou mostrar aqui quando eu tenho que instalar no Windows, certo? Aqui no meu Windows, na minha máquina virtual que eu criei, eu instalei o EasyPHP, certo? Tá aqui o site para baixar e a versão que eu utilizei. Estou utilizando a versão que tem o PHP 5.5, certo? Como a gente vai ver só o básico, essa versão resolve. Aí depois, se você quiser instalar uma IDE como Eclipse ou NetBeans, fique à vontade. Se você souber usar, pode usar. Eu vou estar utilizando o Sublime Text, que é um programa que eu me sinto muito à vontade para desenvolver e escrever meus códigos, certo? E simplifica para mim muito da burocracia que algumas IDEs possuem, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui o site do EasyPHP. Digitei aqui no Google EasyPHP, certo? Aí easyphp.org, abri aqui e eu tenho as versões, beleza? Aí ele tem a versão Dev Server, que é a que a gente precisa, e eu estou utilizando essa daqui, 14.1 com PHP 5.5, certo? Que é o que é coerente com o nosso material que a gente tem, com a apostila que a gente tem, certo? Eu vou tentar seguir a risco o material para que as videoaulas possam ser assim um complemento do estudo da apostila, certo? Então, beleza. Esse programinha aqui eu baixei. Tá aqui na minha pasta o EasyPHP e eu também baixei o NetBeans, só que ele deu um problema aqui e eu acabei não utilizando, certo? Lá na apostila, em muitos momentos ele utiliza o NetBeans, mas depois, como ele mostra só o código, tem como a gente fazer utilizando um editor de texto simples. E é o que eu vou mostrar aqui, certo? Então, para instalar é muito fácil, é só clicar, next, 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 instala, instala, certo? Essa altura do curso você já tem que ser capaz de fazer isso sem muito problema, beleza? Bom, depois que você instalar o EasyPHP, certo? Ele vai aparecer aqui no ladozinho aqui do relógio, certo? Que ele estiver executando. Se tudo der certo, você vai clicar aqui com o botão direito, ó, vai aparecer as opções, essas opções aqui, que vai estar tudo funcionando. Mas como é que eu realmente sei que a instalação deu certo, que o programa está funcionando, está rodando, certo? Tem um pequeno teste que a gente vai fazer agora. Só que antes de falar do teste, é interessante a gente dar uma olhadinha aqui na estrutura de pastas. Eu vou aqui em meu computador, disco local, arquivos e programas, e tem uma pasta aqui do EasyPHP, certo? Aqui
Dentro dessa pasta de PHP eu tenho a pasta data e aqui uma organização de pastas de configuração, base de dados e local web. Essa pasta local web é onde a gente vai armazenar nossos projetos, certo? Lá na apostila ele referencia como a pasta www, mas não vai fazer muita diferença para a gente, porque a gente vai estar utilizando essa pasta aqui, project. Você coloca seus projetinhos, seus códigos aqui e a gente vai rodar a partir dessa página, a partir dessa pasta, beleza? Então o que é que eu vou fazer para testar, né, para verificar se está tudo instalado certinho, funcionando bonitinho. Eu vou abrir aqui o meu editor de texto, o Sublime, certo? Estou aqui com o Sublime Teste aberto e vou digitar um códigozinho que vai ser como se fosse nossa primeira página, nosso primeiro código PHP, certo? Então vou botar aqui sinal de maior, interrogação, PHP, PHP info e fecho aqui a minha tag, certo? Opa. Pronto, isso aqui é uma função que vai mostrar algumas informações do nosso servidor. E quando eu salvar, vou dar aqui um Ctrl S, aí vou salvar como teste.php. E onde é que eu vou salvar? Eu vou estar salvando lá naquela pasta data, deixa eu baixar aqui que vai aparecer. Eu vou estar salvando aqui na minha pasta data local web project, certo? Vou aqui clicar em salvar, beleza. Então o que é que acontece? Eu vou lá naquele símbolozinho do EasyPHP, com o botão direito eu clico e vou em local web. Local web ele vai abrir aquelas pastazinhas que a gente já viu anteriormente, né? My Project, certo? E scripts, eu vou aqui em My Projects e tá lá o arquivo que eu salvei, teste.php. Clico no arquivo e ele vai rodar aquele códigozinho PHP, aquela função info. E aqui eu vejo se está tudo rodando. Se essa páginazinha apareceu, já é um bom indicativo de que está tudo instalado e funcionando adequadamente, certo? Então com isso a gente viu que é o PHP, a gente viu a instalação dele, né? O programa que eu vou estar utilizando, que é o EasyPHP, que é um pacote WAMP para Windows. E depois que você instalar, né, como é um programa só Net, você instala ele e verifica se ele vai aparecer aqui, aperta local web, claro, abre o editor de texto, escreve esse códigozinho aqui, salva lá naquela pasta que eu mostrei, certo? Se você salvou, ela vai aparecer aqui em Projects, teste.php, clica nela e verifica se essa páginazinha abre. Isso aqui é até uma questão da atividade. É justamente para você provar que, olha, eu consegui instalar o PHP, consegui instalar o pacote WAMP e estou apto a continuar na disciplina. Porque sem isso aqui não dá para acompanhar as aulas, beleza? Então, vai ficar faltando falar só da instalação do Linux. Na instalação do Linux, você tem lá na apostila o conjunto de comandos, né? Você colocando esses comandos aqui no terminal, você vai estar instalando tudo que precisa para poder trabalhar também na disciplina. Então você pesquisa lá pacote LAMP, que também deve ter algum pacote ou linha de comando que deve equivaler a esse conjunto aqui, certo? E mais uma vez, tanto você pode estar depois instalar um Eclipse, um NetBeans e então um Sublime Text só para estar editando teu código, beleza? Então com isso a gente consegue finalizar a primeira parte da nossa aula, que é mostrar o que é o PHP e o nosso ambiente de trabalho, certo? Eu instalei o PHP, vou estar utilizando o Sublime Text, com isso já dá para a gente trabalhar de boa mesmo. Bom pessoal, então supondo que todo mundo já conseguiu instalar, né? Vou voltar aqui para a apresentação e eu vou falar um pouco de como é que as coisas funcionam aqui no PHP. Um exemplo bem simples que a gente tem aqui na apostila, né? O navegador, né? Ele faz uma requisição ao servidor via HTTP. O navegador é o que? É o cliente, lá do cliente. Faz essa requisição via HTTP. Que requisição é essa? Pode ser uma consulta, um cadastro, né? Então, dentro dessa requisição vai ter o que? Uma página HTML com código PHP, certo? O servidor vai pegar essa requisição. Essa requisição vai estar o que? Pedindo algum programa, alguma página, algum código aqui em PHP. Então o servidor vai acessar esse módulo PHP, vai lá verificar
se tem um programa que foi requisitado, né? Lá na apostila ele dá um nome de exemplo, acho que é consulta PHP. Bom, não importa. O que é que acontece? Se a página, né, se aquele código que foi requisitado, né, se ele precisar, ele vai poder acessar o banco, né? Mas ele pode ou não fazer isso. Enfim, de qualquer modo, vai ocorrer o processamento aqui, que vai gerar uma resposta em HTML para o cliente. Então essa resposta é encaminhada para o servidor e do servidor ele encaminha para o cliente novamente, certo? Então entenda, eu vou ter HTML e PHP em um código só. O problema é que como é que a gente vai separar isso, como é que a gente vai delimitar, né, o código em HTML, em PHP, como é que isso funciona, né? Então vou fazer aqui um exemplo que tem na apostila e que eu sugiro que vocês que estão com a apostila em mãos ou que tem a aula em mãos, façam os exemplos, botem a mão na massa, testem, porque só ler e só fazer, assistir a videoaula não vai substituir você estudar e praticar, certo? Então aqui eu abri o código do exemplo que a gente tem na apostila. Eu escrevi esse código, se eu for gravar a videoaula digitando cada linhazinha dessa, a videoaula vai ficar muito comprida e muito maçante, então sugiro que vocês escrevam o código de vocês, certo? Mas o que é que acontece aqui? Eu peguei e salvei esse arquivo. Isso aqui é um arquivo exemplo, né? Um exemplo que tem lá na apostila. Eu escrevi aqui, abri um novo arquivo, né? Ctrl N e dei Ctrl Shift, Ctrl S, né? Para salvar. E coloquei o nome de exemplo 1.php. Então esse nosso código aqui você vai nomear com o nome que você quiser, né? Eu botei exemplo.php, certo? E salva. E onde é que você vai salvar? Lá naquela pasta, ó, disco local, arquivos e programas, easyphp, data, local web, projects. Pronto, salva aqui todos os projetos que você vai precisar botar para rodar. Por quê, né? Deixa eu sair aqui. Porque é muito fácil, você vem aqui no lado do reloginho, clica no botão direito e vai aqui, ó, local web, certo? Lá em local web já vai abrir uma página que você vai estar direcionado para os seus projetos. Aqui na pasta project já vai estar lá teu código, certo? Para caráter de teste vai ser muito mais rápido, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, esse aqui é o exemplo que eu tirei da apostila, escrevi o código, certo? É um código HTML, mas o arquivo eu salvei como exemplo.php. Então o que tem aqui? Eu tenho um código HTML, código PHP. Perceba, para separar, para delimitar aqui o meu código PHP, né, eu tenho aqui, ó, esse trechozinho que a gente encontra até na apostila, uma tabela com várias versões, mas é basicamente o que? Sinal de maior, ponto de interrogação, PHP, e aqui dentro fica os comandos, né, o código. Depois fecha com o mesmo símbolo de interrogação e o símbolo de maior também, só que invertido. Bom, para a gente poder responder para o cliente em HTML, né, nós temos esse comandozinho aqui, o comando echo. O que é que esse comando faz? Como a gente tem, né, o código PHP processado lá do servidor, né, e a gente vai enviar apenas o HTML como resposta, né, para o cliente, a gente vai utilizar esse comando echo. Né? Esse comando echo aqui gera o código HTML, né, assim como no nosso exemplo. Digito echo, abro aspas, e dentro eu digito o meu código HTML. É esse código aqui que o cliente vai receber, certo? Então aqui eu digitei o que, ó, H1 para definir um título, parágrafo, fiz aqui uma formataçãozinha da fonte, digitei uma mensagem e pronto, terminei. Sempre procure prestar atenção nas aspas, né? O pessoal erra muito aspas, erra muito abrir e fechar as tags, sempre tem esse tipo de erro, né? Quando você usa isso no IDE, né, ela te alerta, né, te aponta os erros, mas como eu gosto de usar um editor de texto, nem sempre isso fica perceptível na hora, né? Mas isso aí cabe ao aluno. Se você quiser fazer esse mesmo exemplo no Eclipse, no NetBeans, né, lá na apostila, o professor usa NetBeans, né, mas eu vou estar utilizando aqui o meu editor de texto. Bom, então eu já sei como é que eu delimito o código em PHP através desses comandozinhos aqui. Sei como é que eu vou escrever o código HTML que vai ser visto pelo lado do cliente, né, através dessa minha página PHP, né, através do comando echo. Então como é que eu faço para testar isso aqui? Esse meu exemplo, né,
mais uma vez, eu salvei ele aonde, né? Vou dar aqui Ctrl Shift S. E eu salvei ele lá naquela pasta Data Local Web Projects que eu havia falado antes, onde você vai salvar todos os seus exemplos. Só para garantir qual é o caminho dela, isso local, arquivo de programas, EasyPHP, Data Local Web Projects. Pronto, salvo aqui, eu salvei como exemplo.php e é isso. Salvou, como é que vai testar? Pode ir lá do lado do reloginho, vai no teu EasyPHP com o botão direito, Local Web. Aí você vai aqui, ele abre essa página, né, que roda no servidor local, endereço 127.0.0.1 Projects, e tem aqui teus códigos de teste, né. Eu coloquei aqui exemplo1.php, tá aqui a minha página, linda e maravilhosa, que abriu. E perceba que se a gente botar aqui exibir código fonte, ele mostra só o código HTML e não se vê nada de PHP aqui, certo? Essa é a lição mais importante até aqui, né? O cliente só enxerga o código em HTML, PHP é só para o servidor, certo? Então com isso a gente viu um exemplo de código em HTML, em PHP, né? Como eu posso inserir o código HTML nessa minha aplicação aqui em PHP e como é que eu faço para testar, né? Eu salvo lá naquela pastazinha, coloco para rodar e dá certo, beleza? Então vamos continuar aqui. O que a gente vai ver agora? A gente viu um pouco da sintaxe, viu como testar a página, né? Que já é muita coisa da aula. Agora falta só a gente aprender a mexer um pouco mais com o PHP, né? Como é que ele trabalha com as variáveis, com os tipos de variáveis, operadores. Ou seja, aqui vai entrar basicamente os conceitos de programação da linguagem em si, né? A gente não vai introduzir muita coisa, mas só o essencial que é essencial, então tem que ser mostrado, certo? Bom, pessoal, então esse aqui é o código que eu escrevi, né? Tá aí o exemplo que eu tirei da apostila, basicamente esse código. E o que a gente vai falar agora? De variáveis e tipos de variáveis. As variáveis em PHP, né? Elas não necessariamente precisam ser declaradas, né? Quando você cria lá a variável, né? O valor, atribui um valor a ela, o tipo dela já é reconhecido automaticamente, o que é muito cômodo, né? Então, o que você precisa saber, né? Você precisa saber disso que eu vou falar, precisa saber que na hora que você vai escrever o nome da variável, na frente você tem que colocar aqui o cifrãozinho do dólar, né? Seguido de um nome daquela variável, né? Nesse caso aqui a gente tem um exemplo, tipo cifrão x, então essa aqui é a variável x, que é o valor dela. Cifrão frase, e aqui é uma variável que uma variável do tipo string, né? Porque você coloca um texto nela. E por aí vai, né? O PHP tem essas facilidades. Depois, é interessante a gente saber o que o PHP é case sensitive, ou seja, ele vai diferenciar maiúsculo e minúsculo. E que na hora de comentar você pode usar duas barras ou barra asterisco, asterisco barra. Duas barras quando você quer comentar só uma linha, que nesse exemplo. Se você quiser comentar um trecho, é melhor utilizar a barra asterisco. E lá no final do trecho que você terminou o comentário, fecha com asterisco barra. Basicamente isso. Agora a gente fala dos operadores aritméticos. Basicamente o que vocês já viram em outras disciplinas de programação, né? Mais para adição, menos subtração, asterisco, multiplicação, barra divisão e o percentual calcula o resto de uma divisão, certo? Que aqui a gente vai ter mais operador lógico, né? AND, OR, SHOR ou exclamação para negação, que ou seja, o NOT. Os dois S comerciais, que é o I, e o barra barra, que é o U, né? Também a operação lógica, acredito que vocês já devam saber conhecer. Se não sabe, dá uma pesquisadazinha na internet, estuda um pouquinho, que não é tão difícil, é bem fácil, na verdade. E aqui a gente tem o que? Operadores de comparação. Ou seja, você quer comparar um valor se ele é igual a outro. Então isso aqui é bem parecido com outras linguagens, né? Não vou nem perder muito tempo nisso. E alguns outros operadores importantes, né? Esse pontinho aqui para concatenação de strings, né? O igual, quando você quer atribuir um valor, mais incremento e menos decremento, certo?
Bom, o que é que a gente vai ter depois daqui? Eu vou pegar aqui o Sublime e vou voltar aqui para aquele nosso exemplo, certo? Aquele códigozinho HTML ou PHP que a gente estava trabalhando antes. Então eu vou apagar aqui. Quer dizer, não nem precisa apagar, né? Eu vou continuar aqui de baixo e vou escrever o nosso exemplo. Exemplo de quê, né? Lá na apostila, né, na aula 1, na verdade, né? Também tem na apostila. Depois dessa parte dos operadores, tipo de variável, a gente estuda o quê? Estrutura de controle. Então a gente vai aprender o quê? Tomada de decisão, né? E depois controle de fluxo, certo? Então o que é que acontece? Para a tomada de decisão, né, a gente vai aprender o if e o switch, certo? Assim, na verdade eu até acredito que toda essa parte daqui em diante você já deva saber para que serve um if, um switch, um for, né? Um while, um do while. Por quê? Vocês já fizeram disciplina de programação, já fizeram disciplina de Java, né? Orientação a objeto, já fizeram disciplina de script. Então eu acredito que esses conceitos, né? Vocês já devem saber. O que você vai aprender aqui é só a questão da sintaxe da linguagem, mas a lógica do comando você já precisa saber. Se você não sabe, estude, pergunte ao tutor, pesquise, né? Não espere só pelo tutor, não espere só pelo professor, né? Estude por conta própria. Pesquise na internet porque existe material em abundância. Ah, eu não sei direito para que serve o if, eu nunca entendi. Pois pesquise no YouTube, o que não falta é vídeo aula ensinando, né? Bons professores, professores bem didáticos para ensinar isso aqui, né? Falta às vezes por parte do aluno interesse, né? Falta interesse. Quando a pessoa quer, não tem desculpa. Da mesma forma que quando a pessoa não quer, ela arranja desculpa para tudo para não ter que fazer, certo? Então eu vou fazer aqui alguns exemplos que tem na apostila, que seria mais ou menos o que? Comportamento esperado do aluno, que é pegar a apostila, ler e fazer o exemplo. Então eu vou fazer aqui alguns exemplos, não vou fazer todos, senão a videoaula vai ficar muito extensa, né? Aí fica complicado para upar, certo? Então, pessoal, o exemplozinho aqui do if, né? Eu vou declarar aqui a variável, né? Sempre lembrando, cifrão x, certo? Igual a 10, que nem tem lá na aula. Isso aqui dentro da minha tag aqui, ó, PHP, certo? Do meu delimitador aqui do código PHP. Então eu declarei a variável, aí vou digitar se o que? Se a minha condição aqui dentro do parênteses for verdadeira, que condição é essa? Se minha variável x, né, for maior que 0, aí eu quero que ele execute o seguinte código. Eu quero que ele mostre, né, lá na tela. Então, se eu quero que isso aqui apareça lá do cliente, eu tenho que colocar o comando echo primeiro. Então, echo o valor o valor é positivo. Basicamente isso. Aí no final não esquece de botar o ponto e vírgula, que senão dá um errozinho, certo? Você salva e vai lá na tua página lá verificar se deu certo. Vou atualizar aqui, deu erro linha 18. Vamos ver que erro é esse. Linha 18. Bom, deu erro aqui porque eu tinha esquecido de salvar, né? Deu aqui o Ctrl S, salvei. E agora eu vou clicar aqui, tentar atualizar de novo. Bom, tá faltando aqui um ponto e vírgula, né? Nessa linha aqui do echo, se você não colocar os pontos e vírgula, ele vai dar aquele erro lá. Então, eu vou apagar isso aqui para ficar mais enxuto, certo? Na hora que a gente rodar a página, a gente conseguir enxergar só o que a gente quer. Então, eu declarei x igual a 10, logo x é maior que 0, vai ser verdadeiro e ele vai executar o trecho do código, certo? Então, vou salvar aqui, vou rodar de novo lá a página, ele vai mostrar só o valor positivo. Beleza, só isso que a gente quer. Então, o que acontece agora? Se isso não for verdadeiro, né, a gente pode botar aqui
o else, que é justamente o se não, né? Se não for verdadeiro, aí executa outro trecho de código, como por exemplo, o valor é negativo. Basicamente isso. Então vou salvar, vou mudar aqui, por exemplo, para -10. Salvei, vamos ver se dá certo. Vou atualizar aqui a página. Opa, deu outro erro. Falta só o ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula, salvei. E beleza, o valor é negativo. Alterei o valor, né? Coloquei -10 e deu certo. Então, o que você tem que entender é a lógica mesmo. O if, condição, se a condição for verdadeira, executa o primeiro código. Else, ou seja, se não, executa o segundo. Basicamente isso. E não tem erro. Bom, lá na aula tem as variações do if, né? Tem o se não se, né? Se você quiser fazer mais um teste alinhado, mas é como eu falei, isso aí é conhecimento já que o aluno já tem que ter, né? Eu tô dando esse reforçozinho aqui, mais para os que ainda têm muita dificuldade, certo? Então, com isso aqui já resolve. Agora eu vou falar sobre o switch. Switch, como o nome já diz, né? Ele vai fazer um chaveamento entre uma condição, né? Vamos supor aqui que eu vou querer fazer o switch de uma variável, né? O que acontece? Vou declarar aqui essa variável antes. Vamos supor que fazer o exemplo que tem lá na aula, né? Cifrão n igual a 1, quer dizer, n1, né? Igual a 10, ponto e vírgula. Aí depois eu vou declarar aqui cifrão n2, variável 2, igual a, sei lá, 20, ponto e vírgula. E aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de op, de opção, né? Vai ser a minha opção. Recebe. Aí você vai botar aqui qualquer coisa, por exemplo, sinal de mais. Então, ele vai olhar aqui. Caso essa minha variável op, caso essa variável op, vou colocar aqui op. Caso essa variável opção, né, seja igual a mais, ou seja, case, aí, abre aspas, mais o valor que eu quero que seja igual, dois pontos, echo, que aí vai ser o resultado que eu vou querer mostrar lá no lado do cliente, né? Soma igual a, aí eu vou concatenar aqui essa string com a minha resposta. Resposta do que? Das duas variáveis lá, de n1 mais n2. Só isso. Fácil, muito fácil. Dois pontos. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum dois pontos aqui. Ah, falta colocar isso aqui entre chaves. Olha só que programa maravilhoso. Botei aqui, ele já fechou lá. Vou botar aqui entre as chaves, certo? Então fiz isso aqui, vou salvar. Ctrl S. Vamos testar aqui para ver se dá certo. Então, ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula, né? E salva. De novo. Vamos testar aqui, né? Soma igual a 30. Deu certo. Que beleza, né? Mas vamos supor, se eu quiser criar um outro caso, né? Ou seja, vou só copiar e colar aqui embaixo. Case, ou seja, caso o símbolo, sei lá, seja menos. Aí o que ele vai fazer? Eu vou modificar aqui em cima para que seja menos, para justamente quando ele verificar qual a opção, ou seja, qual a opção que está aqui dentro, ele vai executar esse trecho de código, certo? Então, vou salvar aqui, Ctrl S, e vou atualizar. E falta alterar aqui também, né? Vou botar aqui menos para poder mudar o valor, né? Ctrl S, eu copiei, deu no mesmo, né? Não alterei o símbolo, ficou o mesmo valor lá em cima. A gente vai testar aqui. Pronto, agora deu -10, né? Então, pessoal, é isso, né? Switch serve para fazer um chaveamento, né? Eu sempre coloco case e a opção que eu quero
que seja compatível, né? Caso seja mais, ele executa esse trecho de código. Caso seja menos, executa esse outro trecho, né? Então, cada trecho só vai ser executado se for compatível com a entrada aqui do switch, certo? Bom, pessoal, basicamente isso aqui que a gente vai ter de tomada de decisão por enquanto, certo? Em seguida, a gente tem o que? A gente tem, eu vou apagar aqui, certo? A gente tem os comandos de repetição, que é basicamente o que? O for e o while. Então, vou fazer aqui um exemplo aqui do for. Exemplo do for, né? Vou pegar aqui um exemplo da apostila, certo? Apesar de que ele começa com while, né? Então, vamos fazer o exemplo do while primeiro. Exemplo do while. Olha só como é fácil. Vou iniciar aqui uma variável, né? Cifrão i. Essa variável vai ser igual a 0, certo? Ponto e vírgula. Depois eu vou iniciar outra variável chamada f igual a 99. Também ponto e vírgula. Aí, como é que funciona? O while, ou seja, enquanto a minha condição aqui dentro do parênteses for verdadeira, que condição é essa? Enquanto a variável i for menor que a variável f, né, ele vai executar o que tiver dentro dessas chaves aqui, dentro desse trecho de código. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o i, cifrão i, e vou incrementar ele de mais 1, certo? Então eu digito mais, que eu incremento de 1. Se não, eu posso depois também fazer o f e decrementar ele de 1, menos, ponto e vírgula. Pronto. Só que aí, para a gente poder acompanhar isso na tela, vou dar aqui o comando echo, digitar logo aqui o ponto e vírgula no final, que eu sempre esqueço essa bagaça. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou digitar i igual a quê? Aí eu vou colocar aqui a referência da variável, né? Cifrão 1, ou cifrão 1, não, cifrão i. Ou seja, i, aí ele vai mostrar o valor da variável i, certo? Aí vou dar um espaço aqui, f igual, aí cifrão f, para ele mostrar o valor da variável f. Beleza? No final eu dou aqui um br, para quebrar a linha. E pronto. É basicamente isso. Eu vou salvar, espero que eu não tenha esquecido nada. E eu vou atualizar aqui. Pronto, atualizei e ele mostra a variável i. Ela vai incrementando, ó, cada interação do laço, né, a gente chama isso aqui de controle de laço, né? Ele testa a condição, executa o código, testa a condição, executa o código, testa a condição, executa o código. Então ele fica fazendo um laço, indo e vindo. Só que vai ter um momento que o i vai passar do f, então ele vai testar a condição não vai ser verdadeira, e ele sai do laço. E acabou. E morreu Maria Preá. Aí existe uma variação do while, que é o do while, que você coloca para fazer alguma coisa antes de testar. Aqui primeiro ele testa e faz o código. Você pode primeiro fazer o código e depois testar. Esse trecho você colocava dentro do do e embaixo testava o while. Mas, enfim, dá no mesmo, né? Vai dar no mesmo. Então agora a gente vai fazer algo parecido, só que utilizando o for, certo? A gente vai fazer algo muito parecido utilizando o for. E o for tem o seguinte formato, né? Vou botar aqui como comentário, que é basicamente assim, a gente tem o for, aí você sempre tem a inicialização do for, aí geralmente ponto e vírgula, uma condição para aquele for continuar funcionando, porque ele também é um laço, e depois um incremento. Você pode ou não ter esse incremento, não é obrigatório, né? Mas se não tiver, como é que ele vai, né, evoluir dentro do laço? E depois o código que você quer que execute. É basicamente isso mesmo, certo? Bom, então vamos continuar aqui. Vou fazer o meu exemplo aqui do for.
exemplo for. Opa. Exemplo for. E o que é que acontece? A gente vai ter agora uma... Para simplificar, né? A gente vai fazer aquele mesmo laço que eu fiz com while, só que para o for. Né? Então for. Opa. Bora, volta aqui. For. E qual é a inicialização? Sei lá, variável i. Vou fazer aqui i igual a 0. Então eu não vou precisar daquele i aqui fora. Pago i. Certo? Aí ponto e vírgula. Enquanto i for menor que f, como é que eu coloco? Cifrão f, ponto e vírgula. Faça i, cifrão i, né? Mais. Só que é o i minúsculo. Cifrão i, mais. Aí abre chaves e executa aqui o meu código. Isso aqui tá errado. É aqui mesmo. Certo? E aí eu vou colocar ele para dar o eco. O que ele vai mostrar? Né? Eu vou mostrar algo parecido com o que tinha antes. Só que aqui eu não tenho decremento de f. Vou colocar aqui. Né? Vou colocar aqui depois que ele mostrar. Posso colocar aqui cifrão f menos, ponto e vírgula. E ele vai mostrar o que? Ele vai mostrar i igual a i, né? Dá um espaço aqui. Depois f igual a f. Isso, eu vou mostrar o valor de i e o valor de f. Salvar aqui e ver se vai dar certo. Salvei e vou atualizar. Opa, deu erro. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Para corrigir isso aqui, eu vou tirar essa variável f aqui. Vou botar só igual a 99. Quanto for menor que 100, aí é a condição, né? Eu inicio o i do 0, enquanto o i for menor que 100, ele vai executar esse código e vai fazer isso aqui, ó. Vai incrementar o i de 1. Então o i começa de 1 e vai até 0. Né? Imprimir só o i, que aí fica mais fácil o nosso exemplo. Vai ficar mais didático também, certo? Vou salvar aqui. Salvei. Vamos ver se vai dar certo agora. Não tá dando erro ainda. O que ele tá? Use indefinido, constante e assume. Pode estar tendo algum erro aqui na sintaxe. Deixa eu ver aqui. Ah, tinha esse i, né? Falta o cifrão aqui. Enquanto o i for menor que 100, Ctrl S para salvar. Salvei. E aqui para. Agora ele mostrou. Só que ele mostrou de uma maneira horrível, né? Deixa eu ver se dá para ajeitar isso aqui. Vou botar um BR aqui. BR. Salvei. Para poder quebrar a linha. E vamos ver se vai dar certo. Beleza, agora ele deu. Então ele mostra, quebra a linha. Fica bem bonitinho. Vai de 0 até 99. Né? Se eu quiser que fosse menor ou igual, né? Aí eu salvo e ele roda até 100. Né? Vai de 0 até 100. Bom, pessoal, é basicamente isso, né? O for, inicialização, condição e incremento ou decremento, né? Também daria certo decrementando.
Isso aqui é o básico que você tem que saber para escrever algum código aqui na sua vida, certo? Para a gente finalizar aqui a nossa aula, né, tá faltando falar basicamente só de dois assuntos, é array e funções, certo? Então, os arrays, o que é que eles são? Né? São um tipo de estrutura, né, que serve para armazenar valores que precisam ser indexados, certo? Assim, diferente de outras linguagens, como o C, né, o índice, eles são apenas números inteiros e consecutivos, certo? Em PHP, os índices podem ser vários tipos de coisa, né? Tipo em C, se você tem um vetor lá que vai de 0 a 10, então você tem que usar o índice 0 a 10. Em PHP, você pode botar o índice que você quiser. Se você quiser botar um índice 0, ou então quiser botar um índice chamado RS, XY, não interessa. Você pode colocar esse índice. Isso também é muito bacana, muito cômodo. Então, eu vou escrever aqui um exemplo, certo? Vou apagar aqui esse código aqui, que a gente já usou. E vou escrever aqui um exemplo de array, certo? É o array. Exemplo de array. O que é que acontece aqui? Deixa eu só indentar isso aqui. Tá muito ruim mesmo. Pronto. Então, eu vou criar aqui um array chamado estados, certo? E o índice começa do 0, por exemplo. Estados 0. Aí o que eu vou armazenar aqui nesse array? Vou botar aqui parado. Vou fazer que nem um exemplozinho lá da apostila. Ponto e vírgula no final. Para facilitar, eu vou só copiar e colar aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aí vou só mudar aqui os índices, né? Eu posso ter o índice, como eu falei, 0, 1, 2, ou colocar aqui o índice, que nem no nosso exemplo lá, certo? Que nem no nosso exemplo, posso colocar aqui um string aqui como índice, RJ. Então, ó, posso colocar aqui 0, 1, vou colocar aqui executando, certo? Ou seja, eu estou armazenando essas palavras dentro desse array através e endereçando através desse índice. E o que é interessante é que o índice pode ser tanto um número quanto uma palavra aqui, uma sigla. E vamos dizer que o 2 é finalizado. Esse é o que? Espírito Santo, certo? E RJ, Rio de Janeiro. Então, para você que talvez não tenha entendido ainda, né, o que eu quero demonstrar. Eu posso criar aqui um array, que é uma variável, certo? Como se fosse um vetor, né? Um vetor de dados. E eu, e eu tenho... Você imagina como se fosse assim uma caixinha, né? Cada caixinha tem um endereço. O endereço é esse valor que está aqui dentro, ó, que eu estou passando. Certo? Esse valor serve para indexar, né? Para endereçar, saber onde é que você está guardando a informação. Certo? Então eu estou guardando essa palavra parado no array estados no endereço 0. Estou guardando essa palavra executando no array estados, que é o mesmo, só que no endereço 1. Estou guardando finalizado, que é essa palavra, no array estados no endereço 2. Estou guardando essa palavra Espírito Santo no mesmo array estados, só que no endereço ES. Isso é muito bacana, é muito divertido. Então agora, né, a gente vai escrever aqui um código para mostrar esse nosso array, certo? Então a gente vai digitar o código aqui para... Foi isso que aconteceu, meu Deus. Vai exibir aqui um texto pré-formatado, certo? E vou colocar aqui para ele imprimir print R e ele vai imprimir aqui o meu array. Vou colocar aqui o nome do array, né? Cifrão estados. E
ponto e vírgula. Cada linha do HTML, não esquecer de colocar o comando echo antes, certo? Não vão esquecer isso. Fechar aqui essa tag, ponto e vírgula no final. Vou salvar e vamos ver o resultado. Tá aqui o resultado. Ele mostrou, ó, array, certo? Imprimiu o array e mostrou cada componente parado, executando, finalizando, estado e rio. Beleza? Então, o que a gente pode fazer mais? Eu mostrei todo o array, mas se eu quiser mostrar só um elemento, é a mesma coisa, echo. E deixa eu ver aqui. Array, né, que é cifrão, estados. E a posição que eu quero mostrar a posição 2. Né? Aí eu boto o ponto para concatenar, que é um string. E o meu códigozinho aqui do BR, só para quebrar a linha. Certo? Ponto e vírgula. Deixa eu descer aqui, mostrar mais alguma coisa. Mostrar aqui a posição, estados, quero mostrar aqui a posição RJ e ponto e vírgula aqui no final. Vou salvar, Ctrl S para salvar. Vamos ver aqui o resultado. Olha só o resultado aqui, né? Ele mostra a posição 2, né, que é finalizada, e a posição RJ, Rio de Janeiro. Pronto, só isso aqui é que eu tinha para falar sobre o estado, certo? E o que é que acontece? Eu também posso escrever inicializar um estado de outra forma. Como? Eu posso simplesmente, ó, vou apagar aqui só essa linha aqui, né? Apagar esse trecho logo. Supor que eu quero fazer esse mesmo código, tem outra forma de escrever, que nem lá na apostila. Cifrão, estados, que é o nome do array, certo? Aí, o que a gente digita em seguida? Igual a um array e a gente vai digitar aqui o nome desse array. Qual vai ser o nome dele? Ele já fez, foi criar aqui para mim toda, muito prático. Apagar isso aqui, ó. O nome do array é status, recebe array, aí você tem que colocar aqui. Você vai ter que colocar a posição, né? A posição 0 vai receber. Aí você coloca aqui, que nem era antes, né? Parado, certo? Aí dá o enter aqui só para ficar mais organizado. Array, abre o parênteses, aí coloca 0, a posição 0 vai receber parado, né? Posição 1 vai receber o que? Vai receber executando, certo? Executando. E vamos só olhar isso aqui mesmo. Eu vou pedir para ele imprimir. Vou apagar esse trecho, vou pedir para ele imprimir estados e ver se vai dar certo. É claro que isso aqui, ó, tá dentro de um parênteses, o parênteses termina aqui e você coloca o ponto e vírgula, certo? Então vou salvar aqui, Ctrl S e ver se vai dar certo. E deu certo, ó. Ele aceitou dos dois jeitos, né? Sem aspas simples, só o número mesmo. Ele aceitou das duas formas. Então, pessoal, é isso. Sobre array, a gente finaliza aqui, certo? Tem uma questão na aula lá para trabalhar com isso. Então, tirem as dúvidas, mas
Acredito que o que eu mostrei aqui já dá para ter uma noção do que tem que ser feito. Então agora a gente vai falar sobre funções, certo? Vou apagar aqui esse trecho. Não vai mais precisar disso. A gente vai falar agora sobre funções, certo? Então o que é que acontece aqui? O que é que a gente tem para falar sobre isso? As funções em PHP, né, seguem o mesmo princípio de outras linguagens. A diferença é que, como a gente não precisa declarar os tipos, né, a lista de parâmetros possui apenas o nome das variáveis. Basicamente isso. Né? Então as funções que elas retornam o valor, né, também não precisa informar o tipo do retorno. Você só retorna o valor e é fácil. E como é que é a sintaxe de uma função? Você coloca o nome da função, né, ó, function. Opa, foi mal. Eu tô trabalhando com duas máquinas aqui, aí tem hora que... Então é function, certo? Aí o nome da função, sei lá, função, vou pegar aqui o exemplo, função soma, função para somar dois números, então a função chamada quadrado, para calcular o quadrado de algum número, certo? Aí você coloca aqui entre parênteses a lista de parâmetros, certo? E entre as chaves você vai colocar o que? O código da função, né? A complexidade que essa função vai fazer. Né? Então a dica que a gente dá é que para organizar melhor o código, né, as declarações das funções ficam dentro do bloco read, né, do cabeçalho, do bloco cabeçalho, né, em uma página HTML. E as chamadas da função é que ficam no body, certo? Então eu vou acabar fazendo aqui o exemplo da aula, certo? E como é que fica no exemplo da aula? Eu vou pegar aqui essa declaração que eu já fiz, né? Tá aqui exemplo, declaração de funções. Né? Então eu vou pegar todo esse trecho aqui, vou dar um Ctrl X e vou colocar dentro do cabeçalho, certo? Mas aonde no cabeçalho que eu coloco? Vou colocar aqui depois do título mesmo, não tem problema não. Ctrl V, certo? Aí deixa eu dar uma olhada aqui, o que é que tá faltando? Tá faltando colocar, dizer que é um código PHP, né? Então, abre aqui a tag, coloco aqui o sinal de interrogação, PHP, certo? E aqui vou fechar, né? Sinal de interrogação, fecha a tag, pronto. Tá aqui, function quadrado. Aí qual o parâmetro que eu preciso? O parâmetro da função é o que você precisa para calcular a função. Para calcular o quadrado eu preciso de um número para calcular, né? Vou calcular o número do quadrado de 2, de 3, então eu preciso desse número. O 2, o 3, o 4 são o que? Parâmetros da função, né? Então, se é uma função, vai precisar de um parâmetro. Esse aqui é um parâmetro x qualquer. X. Aí o que ele vai executar, né? O que ele vai executar tem que estar dentro dessas chaves aqui, né? É sempre bom você perceber isso. Então, vou fazer aqui return, que é você escrever uma função que vai retornar o quadrado. Então, return n vezes n. Então, é cifrão n, asterisco, cifrão n. Pronto. Bota o ponto e vírgula. Isso aqui calcula o quadrado de n. Só isso. Muito fácil, muito simples. Vamos com açúcar. Vou salvar aqui. Pronto, salvei minha função. Coloquei ela no cabeçalho. Coloquei ela dentro, ó, do delimitador aqui do PHP. Certo? Para dizer que é um código PHP. E lá naquele delimitador aqui dentro do body, a gente vai chamar essa função, né? Como é que a gente chama essa infeliz? Eu posso simplesmente chegar aqui e, sei lá, vou criar uma variável chamada resultado, certo? Resultado recebe o que? Resultado recebe a função quadrado, então eu chamo ela pelo nome, né? É bom chamar pelo nome. Quadrado
Aí eu vou dizer que variável, que valor que eu quero que seja. Vou querer calcular o quadrado de 4, por exemplo. Ponto e vírgula. Aí vou colocar aqui um comando echo para mostrar o resultado, né, de quadrado, né, ó. O quadrado de 4 é... Aí vou colocar aqui... colocar aqui, enquanto eu estou me lembrando, né, o BR para quebrar a linha, né? Então o quadrado de 4 é... Eu vou colocar aqui a variável resposta. Então é isso. Vamos salvar aqui. E vamos ver se esse troço deu certo. Jamais vai dar certo se eu chamei o negócio aqui de x e depois eu escrevi embaixo n, né? Tem que ser cifrão n, né? Então se era x, eu tinha escrito x, né? Então cifrão x e aqui embaixo tem que ser x também. Isso é o que dá você querer inventar uma coisa e depois mudar no meio do caminho, né? Então, se é x em cima, tem que ser x embaixo, porque como é que ele vai adivinhar que o x que eu tava falando era o x virou n, né? Não tem cabimento um negócio desse. Mas aí vocês vão me perdoando que já é tarde e eu tô o dia inteiro para gravar essa videoaula e a fome já bateu faz tempo. Então vamos lá. Terminei de fazer aqui minha alteração, vou salvar, vamos ver se vai dar certo. Ainda não deu certo porque tem uma palavra aqui errada, né? É return, não return. Pronto, agora vai. Vamos ver aqui se vai. Vamos ver aqui se vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui se tem algum erro. Então, resultado recebe quadrado, que é a função, e aqui o valor 4, né? 4 é o parâmetro. Então, o que ele vai fazer? Pegar esse 4, jogar aqui no lugar de x e executar esse código. Então ele vai retornar x vezes x, no caso aqui x é 4. Então o quadrado de 4 aí eu coloquei o cifrão e o nome da variável que eu armazenei aqui, que é resultado. Então beleza, o que a gente faz agora? Salvei, né? Ctrl S e vou testar aqui. Aqui, né? Quadrado de 4 é 16. Deu certo, finalmente. Oh glória. E eu vou já comer para poder gravar o resto das videoaulas, beleza? Então pessoal, é basicamente isso, né? A gente encerra aqui a aula. Tem outras coisas lá na apostila, né? Na aula que vocês podem fazer, né? Outras funções, outros exemplos. Mas é basicamente isso. Eu acredito que com o que eu mostrei já dá para fazer a atividade, fazer bem feito, certo? Tirem as dúvidas, né? O aluno chega para reclamar, meu Deus do céu, eu não sei de nada, mas tem que estudar para poder ter dúvida, para poder... O aluno pergunta ao professor, eu não sei de nada, estou com dúvida, não consigo fazer atividade, mas não diz a dúvida, né? Se a pessoa vai no médico e não sabe dizer os sintomas, como é que o médico vai adivinhar o que é que você tem? Vai perguntar no posto Ipiranga, por acaso? Não vai, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, falou. E até a próxima.